Deus, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, em Isaías, capítulo de número 6. Pode se assentar, meus irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Isaías, capítulo de número 6. Versículo de número 2, glória a Deus, aleluia. Quem for achando, vai glorificando a Deus, aleluia. Motivo de muita felicidade estar aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, glórias a Deus, aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns pelos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou sobre mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua Palavra, agradecendo pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para dizer, Senhor. Vai de encontro, meu Pai, a cada um, Senhor. Vai de encontro também ao meu coração, que eu possa, Senhor, estar aqui transmitindo a Tua Palavra. Quebra todo impedimento, toda barreira, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, meus irmãos? Hoje estamos em um culto de missão, e um culto de missão muito importante dizer sobre o ID de Jesus. Só que nessa passagem é muito interessante que semana passada eu estava ali orando, e quando eu escutei a palavra, Deus me deu uma revelação muito profunda da palavra do Senhor. Ele me dizia assim: madeira, fogo, brasa e fumaça. 4 elementos. Madeira, fogo, brasa e fumaça? O que significa isso, Senhor? E eu fui perguntar para Deus o que significava isso. Madeira, fogo, brasa e fumaça. E eu fiquei na minha cabeça: o que é isso? O que significa isso? O que significa isso? Eu fui orando, e Deus foi me revelando, e eu fui atrás de saber mais sobre isso, sobre o que Deus queria dizer e entregar ao teu povo. E Deus me revelou o que significava todas essas coisas, diante dessa palavra que nós lemos agora. Madeira, irmãos, é muito importante. A madeira, Deus, Ele me revela sobre a madeira. E a madeira é muito importante na nossa vida, que Ele me mostrava essa madeira, uma madeira suja, uma madeira aonde já tentou de todas as formas procurar um caminho e não encontrava um caminho. E Deus me mostrava essa madeira aonde procurou por um instante ter a luz ou ter um fogo, mas não conseguiu.
E essa madeira, ela foi sendo contaminada pelo mundo. E sendo contaminada essa madeira pelo mundo, chegou um certo ponto que essa pessoa já não tinha mais a vontade de estar, a vontade de uma luz, já vivendo na escuridão. E Deus me mostrava pessoas que estão no momento de muita dificuldade, pessoas que estão no momento onde elas estão impuras, pessoas que estão no momento onde elas estão sujas, mas no momento onde elas procuram em todos os lugares uma luz. O ser humano desde pequeno, irmãos, ele já no coração dele, ele procura Deus, ele clama a Deus, ele procura por uma luz. Ninguém gosta de ficar na escuridão. Escuridão é a pior coisa que tem no mundo. É só você ver uma pessoa depressiva, onde que ela quer ficar mais? Num quarto escuro. Uma pessoa que tem algum problema, aonde que ela quer mais ir? Se fechar num quarto escuro. E o quarto escuro não é onde Deus quer que a gente esteja. Deus quer que a gente procure a felicidade que é nele. O mundo pode até atrapalhar os nossos planos. O mundo pode até nos deixar para baixo, mas nós temos um Deus que Ele é todo poderoso. E Deus me mostrava muitas pessoas que estão passando por essa situação, pessoas que hoje estão no mundo, pessoas que antigamente estavam na igreja, mas hoje estão no mundo, só que elas não têm força mais para vir, ou se não se acha o suficiente para vir, como Isaías não se achava. Quando Isaías viu toda essas coisas que Deus tinha revelado para ele, essas visões paranormais, sim, visões sobrenaturais, né? Ele ficou impressionado. E naquela época, irmãos, o povo contava que o Antigo Testamento, quem via Deus morria. Então não tinha essa, então ele já sabia que ele era impuro demais por aquilo que estava acontecendo diante dele. Então ele temia a morte, porque ele já se colocava como impuro. E hoje nós vivemos um momento, irmãos, que tem muita gente que está se colocando, assim como Isaías estava se colocando, impuro para voltar para a igreja, impuro para buscar a Deus. Tem muita gente hoje, crente dentro da igreja, que está dentro da igreja, mas se acha impuro de buscar a Deus, se acha impuro de orar, se acha impuro de buscar a palavra de Deus. Isaías teve uma revelação, ele viu um anjo tirando uma brasa ali do altar e colocando na boca dele, trazendo a providência que ele precisava. E aí, Deus me mostrava que depois da madeira suja, da incapacidade do homem de ver e colocar os seus problemas na frente, de buscar a Deus, Deus me mostrava um fogo. Eu falei para Deus: que isso, Deus? Que fogo que é esse que o Senhor me mostra? O fogo que Deus me mostrava representava Jesus na vida da gente. Quando a madeira ela está suja, ela está molhada, ela está parecendo ruim, ela é muito difícil de pegar um fogo. Ela é muito difícil. Se a gente for acender ali uma madeira, quando ela tem alguma propriedade ali, uma água, alguma coisa, é muito difícil de acender esse fogo. Só que a gente lembra que Jesus é o próprio fogo consumidor. A gente lembra, Deus me mostrou, lembrando de Elias. Quando Elias fez o propósito com Deus, Elias molhou o altar, molhou a madeira e falou para o Senhor: manda, Senhor, fogo do céu para mostrar para esse povo quem é o Senhor. E Deus me mostrava o fogo que pode acender novamente essa madeira. E Ele me mostrava que para essa madeira acender, ela tem que querer.
para essa pessoa acender novamente o que Deus tem para ela como um fogo, como uma luz na vida, ela tem que querer e cada vez mais progredir na presença do Senhor. Então como os serafins, ser celestial, ministrava na presença de Deus, voava em direção a Isaías, ele traz consigo uma brasa viva, não em qualquer lugar, mas do próprio altar, no lugar de sacrifício e da presença santa de Deus. Essa brasa viva representa o toque purificador de Jesus em nossas vidas. Ele mostrava e representava que a pessoa, ela pode vir a Deus como estás, porque Jesus não veio para aquele que está salvo, não veio para aquele que está limpo, ele veio para aquele que está sujo mesmo. Ele veio para aquele que tem dificuldade, ele veio para aquele que acha que não é suficiente para poder entrar dentro de uma igreja. Só que Jesus, ele fala para a gente: vinde como estáis, mas não permaneça como estáis. Tem que haver mudança, porque quando o fogo, ele pega na madeira, irmãos, acontece algo muito profundo. Quando o fogo ele pega na madeira e depois que ele passa, ele vira o quê? Uma brasa. E quando Isaías via essa passagem como uma brasa, eles tendo, o próprio ali anjo estava purificando ele, perdoando ele dos pecados dele. Quando nós estamos na presença do Senhor, hoje o próprio Jesus é que nos purifica do nosso pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o próprio que nos purifica do nosso pecado. Ele é o próprio que vem até a gente fazendo um sacrifício. Todas as vezes que a gente está diante dele e fala assim: eu não consigo, Deus, ele está assim: você consegue. E todas as vezes que a gente fala assim: eu estou fraco, aí ele fala assim: mas a minha força prevalece em você. Ah, Deus, quando ele fala isso na nossa vida, ele deixa, quando a gente acha que a gente está fraco diante dele, a gente não vê que o poder dele que está aperfeiçoando na nossa fraqueza, irmãos. Aí que a gente está forte. Quando a gente pensa que está fraco, mas ainda continuamos na presença dele, aí que a gente fica forte. E aí Deus me mostrava, depois do processo do fogo na nossa vida, Deus me mostrava a brasa, o processo da brasa na nossa vida. Qual que é o processo da brasa na nossa vida? O processo da brasa na nossa vida é quando a gente está vindo na igreja. A gente já passou por aquele processo daquela madeira ruim, suja, chegando perante o Senhor. O Senhor nos aceitou, porque Ele diz que Ele mesmo nos escolheu antes mesmo da gente escolher Ele, irmãos. Deus, Ele já tem um encontro preparado para a gente, e a gente acha que a gente que vem até Deus, a gente é que vem até Jesus, mas Ele já sabia que a gente estaria hoje aqui, irmãos, escutando a palavra dEle. Foi por você, irmãos, foi por você. Foi para aquele rapaz que às vezes está no mundo das drogas, foi para aquele que está perdido lá, foi por ele que Jesus morreu naquela cruz. Porque se fosse ali pelos judeus, irmãos, Jesus não tinha feito aquilo ali, que ele não precisava fazer aquilo ali, para eles não precisava, só que eles não viam que Jesus não queria salvar só eles, Jesus queria salvar todos. Quando os judeus rejeitou a Jesus, nós fomos enxertados na figueira. E ali Deus nos aceitou. Hoje não tem mais povo santo. O povo santo é aquele que ergue a mão e aceita Jesus. Este é o povo que Jesus protege. Este é o povo que Ele coloca um anjo nas nossas voltas. Esse é o povo que Ele esconde na sombra do Onipotente, irmãos. É esse, somos nós, este povo. Só que Deus me mostrava que a brasa, ela passa por um processo. E esse processo da brasa, depois que o fogo pega, a brasa,
ela aguenta mais do que o fogo. Por que a brasa ela aguenta mais do que o fogo? Se você notar, o fogo, ele começa a acender, mas ele logo se acaba. Mas aí fica a brasa, e a brasa fica durante horas, durante muitas horas ali acesa. Você pode ver isso, representação numa churrasqueira. Se você for colocar uma churrasqueira ali e acender uma madeira, você vai ver que logo um pouco depois o fogo vai se acabar, mas ali a brasa ainda vai ficar acesa. E aí Deus me mostrava essa brasa, que é a força do Senhor na nossa vida, que a gente tem que estar firmado na rocha que é Cristo, que não ficar firmado só no fogo que se acendeu no começo da nossa carreira, no começo da nossa conversão. Porque pra gente, quando a gente é um novo convertido, às vezes a gente quer fazer tudo na igreja. Vamos pro monte? Vamos. Vamos pra intercessão? Vamos. Vamos orar em tal lugar? Vamos. Vamos. Você só fala vamos. Mas depois que a gente vira brasa, a gente começa a dizer, não sei, talvez eu vá, eu tenho outras coisas para fazer. Só que a brasa, ela tem algo muito perigoso. A brasa, com o tempo, ela vai se apagando. Com o tempo, ela se apagando na nossa vida, a nossa fé vai esfriando. E aí a gente não tem força mais para orar, não tem força mais para buscar a Deus, não tem força mais para estar diante da igreja, não tem força para nada mais. E a gente só fica imaginando, e o inimigo colocando na nossa cabeça, você ainda é a madeira suja. Porque o inimigo, ele só vem para acusar a gente. O que acaba com a nossa vida é pensar no nosso passado, naquilo que a gente já foi. Só que para Deus não tem o teu passado, só tem o teu presente, porque o futuro está na mão dele. Com o teu presente, você tem que se preocupar para essa brasa não apagar, mas para ela começar cada vez mais e mais, se acendendo ainda na presença do Senhor. E como essa brasa ela pode se acender na presença do Senhor? Buscando mais a Ele. Irmão, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes nosso dia nos pega e tem muitas coisas na nossa vida, eu sei disso. Só que nada pode ser mais importante do que a nossa alma. Nada pode ser mais importante do que o nosso espírito. Sabe por quê, irmãos? Que vai deixar a gente forte nos momentos de aflição é o nosso espírito e a nossa alma. Irmãos, só para a gente ver, vai naquela UTI do lado do hospital para você ver. Tem pessoas ali que já desistiram da própria vida. Tem pessoas ali que já não tem mais nem força para nada. Mas tem pessoas lá dentro também que estão lutando para viver. Ainda a brasa está acesa ainda, e eles ainda estão lutando para resistir ainda aquela dificuldade de passar. Irmãos, se a gente for notar, a nossa cabeça é um campo de batalha, e a nossa cabeça é o lugar que tem que ficar mais forte na nossa vida, na minha e na sua vida, é o lugar que tem que ficar mais forte. Por que isso, irmãos? Eu falo isso. Se a gente for notar naqueles Discovers, aqueles onde tem sobrevivência, muitas vezes a gente assiste aquilo lá e tem pessoas que eram do quartel, ou pessoas fortes mesmo, são colocadas à prova.
E muitas vezes pessoas magrinhas, que você fala assim, esse aí não vai aguentar nem 20 dias na selva. 2 dias, aquele que estava no quartel vai embora, desiste. Aquele forte desiste. Aquele que se preparou para aquilo desiste. Mas aquele magrinho, que tem a mente boa, fica até o final do desafio, irmãos. O que eu quero dizer para você nessa noite? É que Deus nunca pode se afastar da gente. A gente se afasta dele. Por que a gente se afasta de Deus? Porque a gente peca, permanece pecando, e a gente começa a ter o pecado como estimação na nossa vida, irmãos. Isso é que faz dissensão da gente e de Deus. Isso que apaga o fogo que Deus colocou na gente no começo, é ter um pecado de estimação, um pecado que você não quer largar ele, um pecado que você não quer deixar ele de lado, irmãos, um pecado que você fleta com ele. Irmãos, a gente vê na história de Sansão, ele era o homem mais forte ali. Sansão, ele tinha uma promessa em cima dele. Só que o que aconteceu com ele? Ele começou a fletar com Dalila, uma mulher de uma aldeia que ele não era para casar ou ter alguma relação. Ele começou a fletar, e ele começou a brincar com Dalila. Dalila perguntava para ele assim, o que é que tem no teu cabelo, o que é que faz a tua força? Uma hora ele falava, é isso, outra hora ele falava, é isso. E ela já estava ficando nervosa, porque ela tentava falar para os outros, e os outros não dava certo o plano. Até que um dia ele falou. E aí o que aconteceu? Sansão foi pego, Sansão foi retirado os olhos dele, bateram nele. Então a gente vê, irmãos, o quanto que é ruim a gente fletar com o pecado, porque o diabo, ele não tem dó da gente. O único que tem misericórdia da nossa vida, ele se chama Jesus, porque ele mesmo a gente, pecador, mesmo a gente estando sujo, ele fez o sacrifício para a gente, irmãos. Então com essa brasa, irmãos, a gente significa que o quê? A gente peca todos os dias. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado, que não peca, está mentindo. Então a gente peca todos os dias, mas a gente tem que o quê? Todos os dias reconhecer que somos um pecador, e reconhecer que precisamos de Deus na nossa vida, para mais um dia estar na presença dEle. Reconhecer que nós precisamos orar mais, reconhecer que nós precisamos ler mais a Bíblia, reconhecer que nós precisamos conversar mais com Deus. Tem muita gente hoje, irmãos, que a brasa está se apagando, porque já não quer contar mais para Deus, não quer contar os problemas para Deus, não quer contar as dificuldades para Deus. E Deus me mostrava que Ele está aqui, e Ele está aqui para te ouvir. Jesus deu uma fórmula muito extraordinária, que não tem como a gente arrumar uma desculpa. Jesus falou, a hora que você quiser falar com o Pai, entra no teu quarto. Por que entra no teu quarto? Lugar seguro, lugar que você vai se sentir seguro, lugar que não vai ter ninguém para te impedir. Entra no teu quarto, tranca a porta para você ter mais segurança ainda para falar com Deus, e fala com o teu Pai em secreto, que teu Pai te responderá, Ele vai te ouvir. Jesus falava assim para a gente. Jesus falava para a gente que tem uma solução. Eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei os desafios que você tem traçado, mas eu sei que tem um Deus que quer ouvir a tua voz. Tem um Deus que quer acender essa chama novamente na sua vida. Orabandecanto, orabandaiasté. Tem um Deus que quer tocar na sua vida novamente. Tem um Deus que quer te erguer novamente. Tem um Deus que quer mostrar novamente que Ele está junto com você ainda.
ainda que a sua brasa está fraca, tem um Deus que é todo poderoso para acender ela novamente e você sentir a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, irmãos. Essa é a promessa que Deus tem na nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E Ele me mostrava uma fumaça. O que significa fumaça? Falei para Deus, Deus falou para mim, a fumaça é como está chegando a nossa adoração diante dEle. Como está chegando as nossas atitudes diante dEle. Será que está chegando com um cheiro suave? Ou será que está chegando com um cheiro ruim às narinas do Senhor? Deus, Ele nos mostra perante essa fumaça que significa as nossas atitudes neste mundo que nós estamos. Quais são as nossas atitudes nesse mundo, irmãos? Para Deus, chega todas as nossas orações, todos os nossos louvores, as nossas adorações, ela chega diante do Senhor como uma fumaça nas narinas de Deus, e Ele cheira os nossos louvores, as nossas orações. Quando Ele chega com cheiro suave a Ele. Por isso que quando a gente às vezes está orando, e às vezes a gente está louvando ao Senhor, a gente pensa assim, nossa, mas eu não vou louvar a Deus, eu não vou louvar a Deus porque a minha voz é muito feia, eu não vou louvar a Deus porque eu não sei. Isso, irmãos, não se reflete para Deus não. Para Deus Ele está procurando um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, irmãos. Quando a gente louva o Senhor, que a gente louva de todo o coração, não importa do jeito que a gente louva, quando chegar para cima, quando subir, vai passar ainda por uma harpa, que vai afinar para chegar diante de Deus ainda, e aí ela chega com cheiro suave diante do Senhor. E às vezes a gente acha assim, eu não sei cantar, eu não sei, mas para Deus, Ele só quer ouvir a sua voz, Ele quer só ouvir a sua adoração. O quanto a gente tem adorado a Deus, como a gente tem adorado a Deus, Deus Ele se preocupa com isso, e muitas vezes a gente mesmo se preocupa com isso. A gente acha que somente vir aqui, abrir a boca e falar para Deus, tá certo, não. Deus quer que você venha aqui, irmãos. Aqui é um lugar diferente da tua casa. Aqui é um lugar diferente do teu trabalho. Aqui é um lugar diferente do mundo. Ele quer que você venha aqui e se entregue na presença dEle, irmãos. Por que Ele quer isso? Porque amanhã você vai estar lá no meio. Você vai estar lá no mundo. E se você não for revestido de poder, como que você vai aguentar? Irmãos, quando os discípulos estavam com Jesus, eles eram para pregar a palavra. Jesus mostrava para eles assim, prega a palavra, vai em dois a tal cidade, vai em dois a tal cidade. Só que Jesus, quando sobe para o céu, Ele fala assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando Ele fala isso, Ele diz o que? Para a gente permanecer na presença dEle, é o lugar onde Ele colocou a gente, porque é aqui, irmãos, que a gente é revestido de poder, irmãos. Revestido para quê? Revestido para aguentar o mundo lá fora, revestido para aguentar muitas vezes a afronta no teu trabalho, revestido para aguentar muitas vezes a hora que você vai para casa e o seu marido te confronta, a tua esposa te confronta, seu filho te confronta, revestido para você, a hora que você ir para casa, muitas vezes você vai ver o
o seu filho drogado lá e não vai conseguir fazer nada por ele, sem armas. Mas revestido de poder, você sabe o que você tem que fazer. Sabe por quê, irmãos? Quando os discípulos eles foram revestidos de poder, eles passaram e tinham um coxo que já havia de nascença. Quando o coxo olhou para eles, irmãos, eles disseram assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É isso que Deus quer na nossa vida quando a gente está na igreja, que a gente revista do poder dele, para quando a gente for para a nossa casa, nosso trabalho, a gente saiba o que nós estamos fazendo. O que a gente precisa fazer no momento que o teu filho muitas vezes está no mundo das drogas e você não sabe o que fazer, já fez de tudo? Oração. Porque a oração do justo, ela tem muitos seus efeitos, irmãos. E se a gente for revestido de poder aqui, se a gente for revestido aqui de poder, irmãos, lá no mundo, a gente tem força para passar. Você já notou que muitas vezes na tua vida, na semana da Santa Ceia acontece de tudo? Já notou? Às vezes na semana da Santa Ceia, acontece de tudo para você não tomar a Santa Ceia. Acontece de tudo para você não fazer a aliança com o Senhor Jesus. Por que isso, irmãos? Porque o inimigo ele trava uma guerra na nossa vida. E a guerra é travada todo momento para que a gente deixe o fogo de Jesus apagar na nossa vida. Deixe a luz de Jesus sair da nossa vida. Todo momento, irmãos. O diabo ele vem na gente todo o tempo com dardos inflamáveis, jogando na gente, todo o tempo, irmãos. Mas a gente tem que prevalecer na palavra, prevalecer em Cristo, buscar mais a Ele, preocupar muito com o jeito que a nossa oração está chegando a Ele, preocupar muito com o jeito que a nossa adoração está chegando a Ele, e se entregar, irmãos, entregar na presença do Senhor, porque Deus Ele quer isso da gente. Irmãos, hoje nós vivemos um momento que hoje o povo já não adora mais, o povo já não ouve mais, o povo está ouvindo músicas já não são feitas mais para Deus. Já notou isso? Hoje louvores não são feitos mais para Deus. Deus não é o centro do louvor, não é o centro da atenção. Se você pegar um louvor antigamente, como era para Deus, direcionado para Deus, hoje não é mais. Hoje o louvor é direcionado para a gente. Hoje é para a gente. E a gente está esquecendo do que é o culto para Deus. O que é o culto para Deus, irmãos? O culto para Deus é um sacrifício. É um sacrifício feito. É um sacrifício. Quando a gente vem para a igreja, o culto não é para a gente. O culto não é para mim. O culto não é para você. Não é para você o culto. O culto é para Deus. Por isso que a gente tem uma responsabilidade grande nisso. O culto é para Deus. Sendo para Deus, a gente louva, a gente adora Ele. E Ele, como forma de gratidão na nossa vida, Ele entrega a palavra para a gente, irmãos. Hoje você vai vendo para você ver, cada vez mais está no mundo aí, está acontecendo, cada vez mais estão diminuindo o tempo da palavra, estão aumentando o tempo do louvor. Por que isso, irmãos? Porque estão tirando o tempo de Deus, estão fazendo louvores que a gente se sente bem, já estão fazendo louvores que eles fazem na frequência da mente da gente, para a mente da gente se sentir bem. Estão fazendo louvores dessa forma. Então você sai dali, e aí você entra numa segunda-feira no trabalho, a pessoa pergunta para você assim:
Como foi o culto? Foi maravilhoso. Foi uma bênção de Deus o culto. Nossa, aquele louvor tocou muito no meu coração. Nossa, aconteceu algo ali muito tremendo. Aí você fala para ele assim: mas o que foi pregado? Ah, não sei, só sei que foi forte. Tá vendo aonde? Tá se apagando a brasa? Tá vendo aonde? Tá se apagando? Irmãos, nós vivemos momentos que a gente tem que adorar a Deus e Deus tem que ser o centro da atenção, irmãos. Nunca se esqueça disso. Você não é o centro de atenção de Deus. Não é. Deus que é o centro da tua atenção. Da tua atenção. Por quê? Você tem que sempre buscar Deus. Nunca buscar outras coisas, porque, irmãos, a palavra que é muito gostosa na nossa vida, sabe qual que é a palavra? É quando vem de encontro a gente, quando vem de encontro a nós, naquilo que a gente está errando, quando vem de encontro a gente, e a gente fica com aquilo gravado na cabeça. Irmãos, há 13 anos atrás, eu entrei nessa igreja aqui, acabado, irmãos, com a minha família destruída. O pastor André pregou na época sobre Nabucodonosor, pregou sobre quando ele foi tirado o reinado dele, e ele ficou tanto tempo ali, como um animal, e depois ele voltou para o reinado novamente e foi entregue nas mãos dele. Eu lembro dessa palavra até hoje. Por que que eu lembro? Porque ela ficou escrita no meu coração, para mim nunca esquecer da onde eu saí e da onde eu estou hoje, irmãos. Se hoje eu estou aqui, porque tiveram pessoas que oraram por mim, tiveram pessoas que acreditaram em mim, tiveram pessoas que fizeram sacrifício por mim, sacrifício que eu nem entendia sobre isso, mas que fizeram. Então, irmãos, a palavra mais gostosa que a gente tem na nossa vida é aquela palavra que a gente guarda na nossa mente, aquilo fica vindo e voltando. Tinha um pastor que ele chamava José Carlos, aprendi muito com ele, e ele falava para mim assim: Bruno, a palavra, e ele mexe com roça, essas coisas, né? Ele tem cavalo, boi, ele falava assim, ó: a melhor palavra, Bruno, na nossa vida é aquela palavra que a gente fica ruminando ela a semana inteira. Eu falei: mas o que é isso, pastor? O que é ruminar? Ele falou assim: é quando o cavalo ou o animal come o capim, vai para o estômago dele, e depois ele vai voltando e comendo aquela comida, irmãos. Irmãos, essa palavra do Senhor na nossa vida, ela é comida, alimento para a gente. Um belo dia eu estava no culto, irmãos, eu estava com a Bíblia fechada, e eu abri a Bíblia assim, aí a Vitória estava no meu colo, e a Vitória não sabia ler, não sabia nada, e a Vitória estava no meu colo, e aí eu abri a palavra assim, e falei para ela assim: e aí, filha, lê aí. Ela falou assim: mortandela, arroz, feijão, carne, nossa, ó aqui, pai, ó. Eu falei assim: que é isso, filha? Não. A hora que eu ia falar assim, que eu ia entender, o Espírito Santo falou para mim assim: agora eu vou te explicar o mistério. Qual? A minha palavra é comida, e ela está enxergando comida aí, aquilo que a gente tem que enxergar. Se a gente não se alimentar da palavra de Deus, a gente passa fome, e passando fome, irmãos, a gente come qualquer coisa, e Deus não quer que a gente coma qualquer coisa. Deus quer que a gente coma um banquete dele, que ele tem preparado para a gente, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. E para finalizar, irmãos, Deus me mostrava uma palavra que está assim, ó: olhai, vigiai e orai. Olhai, reconheçam a condição de madeira ao nosso redor e o poder do fogo que tudo transforma. Vejam a brasa viva
que Deus acende em vocês. Vigiai, protejam essa brasa das impurezas e dos ventos que querem apagá-la, mantendo-se conectado ao fogo de Cristo. E orai que a fumaça de suas vidas e suas orações e das suas adorações subam sempre como um aroma suave a Deus, que seus ouvidos estejam atentos à sua voz. Desse jeito, irmãos, que Deus quer para a nossa vida. Porque, irmãos, Ele me mostrou isso e Ele quis que eu transmitisse para a igreja, porque Ele quer coisa grande para a nossa vida. Você que está fraco, saiba que Deus, Ele tem o que você necessita. Ele é a luz do mundo, irmãos. Em um momento, irmãos, que os discípulos estavam ali e Jesus pregando a verdadeira palavra, falando de encontro àquelas pessoas, muitos foram embora, não queriam ouvir a palavra. E aí Jesus falou para eles assim: e aí, vocês não vão não também? Eis, para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Oh, glória a Deus. Deus, Ele é suficiente na nossa vida, irmãos. Deus, Ele é poderoso para fazer grandes maravilhas. Deus, Ele é o fogo consumidor que a gente tem que procurar todos os dias na nossa vida. Eu não sei em qual caminho que você parou, não sei qual brasa, não sei o que tentou te apagar, mas eu sei que Deus pode novamente aquecer essa brasa e colocar fogo novamente, e aquilo que estava perdido pode novamente, irmãos, dar frutos, porque Isaías tinha uma missão, e para a missão de Isaías era para ele pregar a palavra, irmãos, porque no finalzinho Deus faz uma pergunta para ele: e aí, depois de eu te purificar, depois de eu perdoar seus pecados, quem enviarei? Somos nós, irmãos, que temos que declarar para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E usar, irmãos, essa brasa que tem na gente, para a gente acender outras brasas que estão apagadas, irmãos, outras brasas que já não sabem mais o que fazer, e essa é a nossa missão, irmãos. Mas Deus tocava no meu coração, porque a gente, é muito importante a gente nos encher aqui dentro da casa dele, porque depois lá fora, irmãos, a gente vai saber o que fazer, porque os discípulos, eles pregavam a palavra, eles tinham discernimento ali de muitas coisas, mas quando Jesus foi, eles se sentiram abandonados. Mas Jesus falou para ele: eu vou, e eles estavam preocupados, porque de Jesus ir e nunca mais voltar. Mas Jesus falou assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Então todos os dias, irmãos, a gente tem esse Espírito Santo morado na gente, para que a gente tenha força para pregar a palavra para as outras pessoas. Jesus queria encher eles, porque a batalha não ia ser fácil, irmãos. A batalha na nossa vida não é fácil. Cada momento, irmãos, que a gente passamos, a gente vê cada mais dificuldades ainda, a gente vê mais frustração ainda. A batalha não é fácil, mas Jesus não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que vem morar na gente. Basta a gente orar, buscar a palavra, que Ele vai revestir a gente em cada momento, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus, aleluia. Queria fazer algo aqui que Deus tocou no meu coração. Queria que todo mundo desse as mãos. Vamos orar nesta noite. Faça um corredor. Pode pegar, faz um corredor, todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Deus tem tocado no meu coração, irmãos,
através dessa revelação que Deus deu para mim da palavra do Senhor, é que a gente tem que se sentir como família diante da presença do Senhor, porque diante da presença do Senhor